Ministério Público volta à réplica. O Ministério Público volta rebatendo aquilo que a defesa trouxe hoje para nós. Primeiramente, quanto a que a doutora Ana Gabriela nos disse, a primeira a nos falar, ela nos trouxe muitas questões relacionadas a achar. O Ministério Público não acha, o Ministério Público tem certeza, por isso que volta à réplica. Quando ela disse que o Ministério Público chama o réu de condenado, ela se confunde. O Ministério Público chama o réu de réu. Pediu inclusive licença para chamá-lo de Boquinha, para que não houvesse confusão de quem era o réu que estava se tratando hoje. Condenado em outros processos, neste não. Neste, o voto soberano que interessa a nós é o voto de cada um dos 7 olhares, dos 7 tatos, das 7 sensibilidades, das 7 consciências fazendo a justiça hoje. São os votos dos senhores que definem se Leonardo Barbosa Sunelaites, vulgo Boquinha, é culpado ou inocente, se vai ser condenado ou absolvido. Portanto, rebato a apresentação da defesa. E eu vou peço primeiramente desculpa aos senhores, mas o compromisso da verdade do Ministério Público é tão firme que eu vou pedir novamente a reprodução do vídeo do Ailton e da Jéssica. Por favor, a reprodução dos vídeos. Qual que é o seu nome? Qual que é o seu nome completo? O do Ailton é o 110.2, da Jéssica é o 110.4. Esse é o depoimento do Ailton em Você lembra, decora o número do RG de CPF? O CPF eu recordo. Então fala para mim o CPF. 068 312 329 73. Certo. Você não trouxe documento hoje? Falou que nem o depoente nem Jéssica viram quem agrediu o Fernando, que não sabe dizer quem agrediu o Fernando e também não ouviu comentários de quem poderia ser o agressor. Isso foi na delegacia, movimento 5.41. Causa estranheza aos senhores a mudança do depoimento? Em juízo e hoje aqui perante os senhores? Causa? Ele não viu. Não vi quem jogou a pedra. Não, foi o Boquinha? Não sei. Você conhecia do bairro. Tinha algum problema? Sabe, gente boa, como que é? Não sei de nada. O juiz ele falou que ele era briguento. É o que? É crise de amnésia? O que está acontecendo hoje? O que foi que aconteceu que mudou? A defesa se atenta à questão de datas quando convém. Porque quando a vítima, em delegacia, conforme eu reproduzi, disse que tinha certeza que era Boquinha, e para isso eu peço a exibição do movimento na tela, por gentileza, 5.5, em que o Fernando foi ouvido no dia 14 de agosto de 2015, 12 dias depois dos fatos. Isso não convém à defesa, que lá ele nos disse com certeza que era o Boquinha. Ele deu certeza. Por gentileza, a data, primeiramente, 14 de agosto de 2015. A data do fato que nós estamos apurando é 2 de agosto de 2015, 12 dias depois. Por gentileza, Fernando Desidério, vítima. Ali, tá até em caixa alta. Que no meio do caminho para a casa de sua mãe, nas proximidades da capela mortuária do referido bairro, lembra-se que um indivíduo conhecido pelo vulgo Boquinha chegou com mais 2 indivíduos desconhecidos e começaram a agredir o declarante com socos, pontapés e pedradas, onde então o declarante desmaiou e não sabe o que ocorreu depois, pois foi acordar somente no hospital. 12 dias depois, por que a defesa não trouxe o depoimento dele como válido? Não interessa 12 dias depois o que a vítima fala e hoje, quase 4 anos depois, ele muda o depoimento que ele deu na delegacia,
muda o depoimento que ele deu em juízo, que eu reproduzi para os senhores, que ele falou que foi Boquinha com toda certeza. Caso haja dúvida, reproduzo novamente. Mas a isso não interessa. Querem descredibilizar a vítima. Querem colocar o réu na condição de vítima, logo o réu que colocou a vítima na condição de vítima. Que inconsistência. Que incoerência. Querem nas minúcias tirar a responsabilidade de quem é o culpado. Minúcias. Lembra quando houve o questionamento da defesa sobre a questão de não ter o laudo do IML? Esse questionamento da defesa, sabe o que faz? Rasga a portaria da delegada, que fala que só apurou a responsabilidade da agressão que sabia em razão do que chegou ao conhecimento dela, rasga o BO e rasga o prontuário médico. Traumatismo crânioencefálico, agressão, ida à UTI, repito, nada importa a defesa. Eles querem o laudo do IML. São em minúcias que eles tentam que os senhores hoje absolvam o culpado. Eu já disse logo no início, o Ministério Público não tem compromisso com condenação. Tem compromisso com verdade e justiça. Se hoje se chega a um conhecimento da certeza de que foi Boquinha, com base em tudo o que foi dito nesse processo, com base em todos os momentos. E eu gostaria, nesse momento, eu não reproduzir no meu primeiro momento de fala a oitiva da Jéssica em juízo. Eu gostaria de reproduzi-lo nesse momento, por gentileza. Para que não haja uma questão do tempo, eu vou fazer a reprodução aqui do que a Jéssica disse em delegacia, ainda que já tenha sido dito pela defesa. Movimento 5.47, a Jéssica nos dizendo no dia 24 de outubro de 2017, às 15 horas e 42 minutos na delegacia, que se recorda que estava na casa do seu sogro, pai de Ailton, quando a pessoa conhecida por Joel chegou correndo e dizendo que Xuxinha, aí está entre aspas, Fernando Desidério, estava machucado e caído na rua. Que foram até o local indicado por Joel e viu Fernando caído no chão com a cabeça toda ensanguentada. Que chamaram o SAMU, mas como estava demorando, pararam um carro que estava passando pelo local, que ajudou a colocar Fernando dentro do carro, que Ailton foi quem acompanhou até o hospital, que ouviu comentários de que os agressores seriam as pessoas conhecidas como Boquinha e Negão, filho de Lucila, que não viu Fernando ser agredido, que não pode afirmar serem eles os agressores, que Joel possui problemas mentais e provavelmente não pode prestar depoimento, que não sabe dizer se Joel presenciou as agressões, nada mais disse nem lhe foi perguntado. Peço a reprodução, por gentileza, do movimento. Vocês têm um movimento? Precisa? Não? Só um segundo. Acredito que seja 110.4. 110.4, por favor. O que a Os senhores ouviram o que ela disse hoje aqui perante os senhores. Agora eu peço que escutem o que ela disse em juízo e formem a convicção dos senhores. Qual que é? Dona Jéssica, a senhora sabe decor seu CPF? Não. Tem um documento do CPF aí? Pega para mim, então. Esse é o depoimento da Jéssica em juízo, e os senhores puderam ver e ouvir o depoimento dela hoje aqui. Há coerência? Há coerência. Foi o Boquinha. Ela falou que o Ailton chegou lá. Hoje ele falou que não viu nada. Vocês estão entendendo diante do que nós estamos aqui? Que situação que nós estamos? Eu vim preparada, sabendo dos autos, conhecendo os autos, e fui surpreendida, de fato fui surpreendida. Essa situação me causa estranheza, mas não medo. Medo o Ministério Público não tem. Estranheza causa.
Causa estranheza ao Ministério Público quando hoje a vítima nos disse que acha que foi um falecido. Eu reproduzi anteriormente e ele em nenhum momento na delegacia em que ele fala que foi o Boquinha, eu já apresentei para os senhores, fiz a leitura e apresentei aos senhores, que ele falou 12 dias depois. Complementando a oitiva dele na delegacia, portanto, no dia 10 de outubro de 2017, 2 anos depois, 2 anos e 2 meses depois, ele nos falou que foi o Boquinha. Em juízo, ele falou que foi o Boquinha. Hoje, ele nos fala que foi um rapaz falecido. E foi a mesma versão que o réu nos contou hoje. Me causa surpresa. Muita surpresa. Porque em nenhum momento essa versão do falecido... E eu até questionei para ele, como o senhor sabe que ele está falecido? Ah, as pessoas falam. A defesa hoje nos falou que o réu está preso há pelo menos 3 anos, pelo que ela falou 2020, estão fazendo as contas aqui de 2 a 3 anos. E as versões são as mesmas. Os senhores julgam conforme a consciência dos senhores. Os senhores não precisam declinar o voto dos senhores. Se os senhores sabem o que aconteceu, se os senhores têm a convicção, a consciência de que vão deitar com a cabeça no travesseiro, saber que fizeram justiça, que fizeram parte da história da justiça da nossa Jacarezinho, eu enfatizo que é nossa porque é o lugar que eu escolhi estar e que quero estar. É o lugar que quero trabalhar, ouvir o povo, ser a voz do povo, fazer as inspeções na cadeia, para que haja o cumprimento da forma que tem que ser. É isso que o Ministério Público quer. Os senhores percebem que quando não interessa, há omissão. Foram 3 documentos questionados: portaria, boletim de ocorrência, prontuário médico. Então não houve traumatismo craniano? Ele não chegou aí na UTI? O Ministério Público está mentindo? Está na pasta dos senhores. O depoimento de hoje causou surpresa. Muita surpresa. A defesa perguntou por que o Fernando não veio aqui hoje, ele estava com vídeo, ele não tinha medo. Essa é a pergunta que eu deixo para os senhores responderem. Eu também não sei a resposta. A consciência dos senhores, eu tenho certeza que sabe o que aconteceu. Ele disse que o policial estava lendo. Os senhores viram aqui o depoimento do policial. A responsabilização, eu repito, é importante. Lembrando do poema que eu li? A ausência de responsabilização, quais as consequências? Arrancam a voz da nossa garganta. A voz que a gente grita, a voz que a gente clama por justiça. Sem responsabilização, a gente é calado. Não é uma responsabilização desmedida, sem conhecimento do que aconteceu, está nos autos. Os senhores ouviram e viram o que aconteceu. Mostrei as partes do processo que estão, seja na fase de inquérito, seja na fase do juízo, seja aqui hoje, os senhores viram. A convicção quem tem são os senhores, não sou nem eu, nem a defesa, os senhores que têm a consciência do que aconteceu aqui. Se essa mensagem que vão querer passar, mensagem que pode isso para a sociedade, que sabendo quem foi, que a vítima, 12 dias depois nos falando quem foi, hoje fala que não se lembra, hoje fala que tem outras preocupações. De fato, dou razão à defesa. Uma pessoa que quase foi morta, hoje nos falar que as dívidas, as contas preocupam mais do que sua vida. Dou total razão à defesa. Causa estranheza. Eles falaram que a situação hoje, a importância da responsabilização, é a importância da hora que o Ministério Público de pronto,
quando ontem recebeu a informação de que houve, depois de 4 anos, a primeira advogada que hoje sustentou aqui é a advogada que há 4 anos acompanha esse processo. E ontem, o réu constituiu um novo advogado. E esse advogado estava enfermo. Excelência, por gentileza, é possível a exibição do movimento? 522.1. Fazer a leitura com os senhores. Urgente. Leonardo Barbosa Sunelites, já devidamente qualificados nos autos epigrafados por seu advogado agora constituído, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência para se manifestar nos seguintes termos. Este patrono foi constituído às vésperas da sessão plenária para defender os interesses do acusado no Tribunal do Júri, aprazado para a data de 5 de maio de 2023, na comarca de Jacarezinho, Estado do Paraná. 2. Ocorre que este patrono está impossibilitado de fazê-lo, tendo em vista atestado médico. 3. Requer respeitosamente a Vossa Excelência a redesignação da sessão plenária para a data futura, considerando a enfermidade deste causídico, que está com vômitos e problemas gastrointestinais, sendo completamente impossível a realização da defesa do Tribunal do Júri nessas condições. Excelência, por gentileza, movimento 527.1, manifestação ministerial quanto à questão. Por mim, assinada ontem. Está nos autos? Meritíssimo juízo, antes de nos manifestarmos, a gente apresenta um relato do ocorrido. Trata-se de ação penal pública que o Ministério Público do Estado do Paraná denunciou o réu Leonardo Barbosa Sunelites, houve um equívoco, Leonardo, pela prática em tese dos ilícitos previstos no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 2º do Código Penal, combinado com o artigo 14, inciso 2. Traduzindo essa situação, é a tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil. Lembre-se que o motivo fútil o Ministério Público hoje não defende. Defende apenas a tentativa de homicídio. Designou-se, prestem atenção, em 26 de janeiro de 2023, no evento 273. Quando a gente mostra os eventos, são o local em que está isso no processo nos autos. Sobe um pouquinho, por gentileza. Não, desce, perdão. Por favor, ali em cima, movimento, evento 527, essa é a minha manifestação. Designou-se em 26 de janeiro de 2023, no evento 271.1, o dia 5 de maio de 2026, um equívoco, 2023, para o julgamento em plenário do réu. Manifestação da defesa, em 24 de abril de 2023, requerendo que o plenário seja feito por outro causídico, em razão de a advogada nomeada não ter experiência com atuação em plenário, movimento 460.1. Decisão de movimento 468 que indeferiu, Dr. Fernando indeferiu esse requerimento. E ontem foi acostada a petição que eu li para os senhores. O Ministério Público passou o pronunciamento. Em análise dos autos, vislumbra-se que o feito tramita há quase 4 anos com oferecimento de denúncia em 22 de maio de 2019, designado plenário em janeiro de 2023, apenas às vésperas da sua realização, mais precisamente com menos de 24 horas para início da sessão, foi juntada a constituição de novo advogado para realizar a defesa do plenário. Além da juntada sem qualquer antecedência, a escolha ainda se deu para advogado que sabidamente não poderia realizar a defesa em plenário para a data marcada, posto que enfermo, mesmo havendo outros advogados no referido escritório. É de se destacar que a constituição de advogado às vésperas do plenário, por si só, não inviabiliza a manutenção da sessão, posto que, por escolha do réu, conhecedor da data do julgamento, ele foi intimado em 13 de março de 2023,
Assim quis mudar o advogado, assumindo os riscos de uma constituição a poucas horas da reunião do Conselho de Sentença da reunião dos senhores. Juntei aqui o julgamento que sustenta essa manifestação. Ele decidiu por ser defendido por alguém que não poderia defendê-lo às vésperas da sessão, pedindo, inclusive, que não houvesse essa sessão hoje. Você está tão tranquilo, e hoje ele está com 3 advogados. Se ele está tão tranquilo, na inocência, o quanto antes acabasse isso seria melhor. Eu queria postergar essa situação, mas nós não. Nós nos manifestamos veementemente, falando que esse pedido possui claro intuito de retardar a marcha processual. A situação é reveladora de indevida utilização de estratégia procrastinatória, que delonga a tramitação do feito, incompatível com o regular exercício do direito de defesa. E ainda acrescentei, não pode ser admitido que por uma manobra do réu constitua novo advogado a cada véspera de plenário, ficando o judiciário à mercê do tempo em que o réu quiser ser julgado. O Ministério Público, o judiciário, nem mesmo a defesa, ninguém vai permitir que o réu marque o dia que ele queira ser julgado. É o judiciário que determina essas regras. É o judiciário que, depois de chamar todas as pessoas que devem ser intimadas, os senhores, aqueles que estavam aqui presentes, as testemunhas, o réu, todo o aparato estatal que estava, é o judiciário que determina quando há a realização deste plenário. A redesignação da solenidade, faltando poucas horas para sua realização, quando todos os cumprimentos de diligências já foram realizados para a escorreita realização da sessão plenária, constitui inequívoco tumulto ao feito. Diante disso, o Ministério Público do Estado do Paraná manifesta-se pela manutenção da sessão plenária marcada para amanhã, às 9 horas, do dia 5 de maio de 2023. Hoje a defesa nos disse que trabalharam muito para acontecer esse plenário. Eu também. Muito. Para que hoje esse plenário fosse mantido. Inclusive trouxe aqui os erros cometidos. Seja da questão do nome, seja da questão da data. Coloquei 5 de maio de 26. As pressas, da urgência que o caso demandava, para que o quanto antes chegasse ao judiciário, para que não permitisse isso. O Ministério Público não permite, não se coaduna, não compactua com essa situação. Por que haveria esse julgamento depois? A responsabilização é necessária. Eu li o poema para os senhores, eu mostrei nos autos o que aconteceu aqui. Hoje, de fato, eu não nego isso de forma alguma. Houve surpresa ao Ministério Público da questão da autoria. A materialidade que foi questionada é inconteste. Precisa de um laudo do IML. Trouxe 3 documentos que tive que desprezar isso que está sendo, que se quer nesse momento. É isso. Materialidade sendo desprezada, a existência do crime sendo desprezada, a autoria. Eu disse aos senhores o papel ministerial não é de condenar. Nós não ganhamos nada com isso. Nada. O que nós ganhamos é a convicção com as nossas coerências, com aquilo que a gente acredita. Tanto demonstra essa coerência, essa convicção, que pedi para os senhores julgarem que não houve a qualificadora do motivo fútil. Pedi para que os senhores julgassem que não aconteceu a disputa na sinuca, porque o Fernando hoje não confirmou. Eu só sustentaria essa qualificadora se o Fernando hoje chegasse aqui para todos nós e falasse: essa briga se deu em razão do jogo de sinuca. Ele não nos disse. Por isso eu peço que os senhores não levem em consideração essa qualificadora. Eu não tenho compromisso com condenar, eu tenho compromisso com aquilo que aconteceu. O que aconteceu? Uma tentativa de homicídio. Nesse momento simples, sem qualificadora. Tentativa porque
ele jogou uma pedra, a Jéssica nos disse. Por que o depoimento da Jéssica está sendo desprezado? Que hoje chegou aqui e confirmou. Por que o depoimento da mãe que fala... A mãe não viu de fato, ela ouviu dizer. Quem comete um crime não deixa a assinatura lá. Fala, fui eu aqui, tudo bom? Aí, ainda mais, quando se quer buscar uma fuga de responsabilização. Não queria nem que esse julgamento ocorresse hoje. Quem está tranquilo com a sua verdade, se é que existe meia verdade, eu não acredito, quem está tranquilo com essa tese de absolvição, hoje era o melhor dia, devia ter acontecido antes esse plenário. O quanto antes já se livrava. O quanto antes já demonstrava, não fui eu. Mas não. Eu li para os senhores o que aconteceu. Nós, o Ministério Público, não tem dúvidas. Repito, não tem dúvidas na convicção, na sua certeza de que o que aconteceu aqui foi uma tentativa de homicídio. E quem é o autor dessa tentativa de homicídio é o senhor Leonardo Barbosa Sunelaites, vulgo Boquinha. Tenho prova nos autos. Eu reiterei que o que nos importa é a prova nos autos. Não são antecedentes criminais que nos importam. Como bem disse a defesa, condenação só ocorre depois que ocorre trânsito em julgado. E aí a pessoa passa a cumprir a sua pena. Antes disso, são inocentes. Mas aqui nós não estamos tratando de inocentes. Nesse processo, nós temos não um condenado. Isso, de fato, não aconteceu, porque quem julga aqui são os senhores. Isso não aconteceu. Mas um culpado nós temos. Uma pessoa que cometeu esse ato nós temos. E isso, os senhores, hoje, vão ser colocados para falar que isso aconteceu ou não aconteceu. São os senhores que definem. Essa questão da ausência de autoria que a defesa bate nessa tese, nessa tese da defesa, no sentido de que não foi ele, é muito fácil de sustentar quando se faz um recorte de todo o processo e se olha só o que aconteceu nesse júri. Mas a minha estranheza, a estranheza do Ministério Público, foi demonstrada para os senhores. Nós não temos em nenhum momento a vítima nos falando isso. Inclusive, quando a vítima traz uma situação que, se ela hoje fala que isso não aconteceu, que o que ela falou na delegacia em juízo não aconteceu, isso tem consequência penal. Pode ser imputado um crime a ela. Porque se não aconteceu nada disso, nós estamos aqui hoje, nessa situação, todos chamados, com essa situação que não aconteceu, a vítima incorre em crime. Mas eu entendo o medo da vítima. Eu entendo, a palavra que hoje que fica é medo. Mas eu repito, não medo do Ministério Público. O Ministério Público não tem medo. Nós temos convicção da prova dos autos, do processo, o que aconteceu. Demonstrei aos senhores que aqui está se tentando fazer, além dessa postergação, que não houvesse a responsabilização, que isso a ninguém interessa, interessa a responsabilização o quanto antes. Eu lamento que tenha demorado 4 anos, o ideal era que tivesse sido antes. Mas nós temos diversos processos, temos todo um trâmite processual. Esse julgamento foi marcado em janeiro, está acontecendo em maio. Nada é tão rápido. Mas hoje nós podemos dar uma resposta, uma certeza do que aconteceu aqui. Minúcias que querem ser apresentadas, para que os senhores se atentem a minúcias e deixem de pensar no grosso, naquilo que aconteceu ali, não pode ser permitido. A autoria Jéssica nos disse, nos deu certeza, reproduzir aqui o que ela apresentou na delegacia, reproduzir o que ela apresentou em juízo. Os senhores ouviram o que ela falou aqui. Ailton e Fernando não confirmaram. A mãe foi coerente naquilo que disse, não lembro, ouvi dizer. E o policial, como ouviu o depoimento da mãe,
também foi coerente e nos disse o que aconteceu. Não podemos desprezar o que teve antes, com apenas aquilo, com essa situação de surpresa. Até a defesa perguntou por que o Fernando não está aqui. Também não sei. Fez por vídeo? Também não sei. Por que a contradição do réu não é levada em consideração quando ele disse que não sabia de nada, como eu mostrei na delegacia? Em juízo ele fala que estava, hoje ele fala que viu a briga, mas não participou. Contradição dele não importa? Eu sei que a Constituição assegura ampla defesa, inclusive o réu pode mentir. Não deveria, mas pode. Não há responsabilização para essa mentira dele. Faz parte da autodefesa dele, ele se defendendo dos fatos. Alguém que não respeitou o direito à vida do Fernando, ao atentar contra a vida da vítima, não há de se esperar que ele respeite o dever moral de dizer a verdade. Mas nós não permitiremos, e isso eu tenho a convicção, de que ele tente matar a verdade também. Essa mentira do réu, de falar que não viu, que não sabia, e mudar, tanto lá em juízo quanto aqui, ela não passa despercebida nem a quem não é do direito. Numa passagem do livro do Drauzio Varela, do Estação Carandiru, ele diz, abro aspas, em inocência a cadeia é farta. Na primeira conversa o observador se convencerá de que ninguém é culpado. São todos vítimas de alguma armação da polícia, de um delator, de um advogado, do juiz, da mulher ingrata ou do azar. Apenas, fecho aspas, apenas inocentes. Leonardo quer nos dizer, neste momento, que ele é vítima. O réu quer nos dizer que ele é vítima. Vítima de quem ele fez vítima? Vítima do primo da vítima. Vítima da mulher do primo da vítima. Ele que colocou a vítima na posição de vítima, quer tirar dele essa posição e passar para si. Não há dúvidas, pelo depoimento da Jéssica, pelo depoimento do Ailton dado em outras fases processuais, da própria vítima, ela sabe o que aconteceu. A vítima sabe o que aconteceu. Não há dúvida pelos depoimentos deles, do policial, da Rosângela, de que quem deu a pedrada na cabeça do Fernando Desidério foi o Leonardo Barbosa Sunelaites, vulgo Boquinha. Falar que quando ele deu o golpe, deu a pedrada, deu chutes e socos, o Fernando chegou com traumatismo craniano. Não aconteceu nada? A delegada deu início ao inquérito policial em razão da situação que o Fernando chegou no hospital. Foi pego o prontuário médico. Lá estava a situação de ele ter que ir para a UTI. O Fernando hoje, inclusive, falou que não lembrava que foi para a UTI, que não foi para a UTI. Olha isso. Da mesma forma que uma pessoa que a gente lembra, uma pessoa que atenta contra a nossa vida, deve lembrar, ele também deve lembrar que foi para a UTI. E hoje ele negou. Eu perguntei, o senhor se lembra de ter ido para a UTI? Não. Não é possível, senhores. Não é possível. Esse é o último momento de fala do Ministério Público na réplica, depois a defesa vem a tréplica. Nesse momento da réplica do Ministério Público, caso deixem de sustentar a situação que dá autoria, podem também apresentar uma situação de eventual desclassificação, falar que o que o Leonardo cometeu foi uma lesão corporal. Não, a situação é incogitável. Só trago porque é a última fala do Ministério Público. Mas eu até espero que eles nem apresentem isso, porque é algo assim que zomba a nossa inteligência. A minha, a dos senhores jurados, do juiz, de todos os presentes. E eu trago essa tese porque quando estudava o processo,
foi uma das teses levantadas durante o processo da desclassificação, de que se não provasse a autoria, viria a desclassificação. É por isso que eu me debrucei para ver se essa situação colava ou não colava. Não cola. Não tem como colar. Uma pessoa que joga uma pedra na cabeça do outro, que deixa a pessoa em traumatismo craniano, que leva essa pessoa à UTI, ela quer matar ou lesionar? É certo que ela quer matar. Os senhores serão apresentados a quesitos. E antes dos quesitos, o magistrado vai apresentar quais são os quesitos, há uma ordem, uma sequência lógica de quais são esses quesitos. Mas eu preciso que os senhores prestem muita atenção no que eu vou falar nesse momento. E confiem. Confie que o voto dos senhores é secreto, é sigiloso. Os senhores votam por meio de cédulas. Ninguém sabe aquilo que vocês vão votar. Apenas a consciência. A consciência é o censor. A consciência que hoje mostra o que foi que os senhores decidiram. Ninguém sabe qual será o voto dos senhores. Quando se atingir uma maioria, os senhores podem pensar, mas se teve 2 sim, 3 não, ninguém sabe. A partir do momento que se atinge uma maioria em determinado sentido, essa votação encerra. Nós não chegamos até a leitura final, para que não haja, então, não se saiba qual é o voto de cada um dos senhores, para que, então, nós possamos manter isso que a Constituição assegura, o sigilo das votações. E eu peço, pautada nesse sigilo dos votos, sigilo das decisões dos senhores, não tenham medo. Um futuro diferente depende de coragem. É a nossa Jacarezinho. Não estou aqui fazendo imputação por imputação. Sei, apresentei aos senhores, é a convicção agora dos senhores que vai definir o que é certo e o que é errado. Tenham coragem. Coragem, um futuro diferente depende de coragem. Agora mais dos senhores do que minhas. Responsabilização nesse dia de hoje é dar a oportunidade de Leonardo se regenerar, de se curar, de construir novas páginas na sua vida, novas páginas de uma vida livre. Livre no momento em que ele pagar pelas penas das culpas dele, das penas pelos atos dele. Tudo aquilo que nós fazemos de certo e errado, há responsabilidade. E é isso que nós precisamos mostrar. É essa mensagem que nós precisamos dar. Hoje, a decisão dos senhores não se limita às 4 paredes deste plenário. Essa decisão ecoa, seja na rua Fernando Botarelli, seja em todos os bairros de Jacarezinho. Porque a mensagem que passada é a mensagem de que uma página da justiça vai ser escrita. E eu confio que os senhores, com a consciência que têm, com o compromisso que todos nós, com a idoneidade que fizeram que fossem escolhidos hoje, os senhores não foram capturados ali na rua quando estavam passando, você vem, você... Não foi isso. Os senhores foram escolhidos. Escolhidos pelos deveres, pelos valores morais e cívicos que os senhores têm. Só está aqui pessoa que é idônea. Só pode ser jurado quem tem idoneidade. Os senhores têm idoneidade. E essa idoneidade assegura que saibam fazer justiça. É por isso que a gente pede pessoas idôneas, pessoas que saibam o que é justiça. Não se está aqui hoje pedindo a absolvição de um inocente. O Ministério Público mostrou em provas, e caso ainda haja dúvidas, não se ressintam. Podem perguntar, é possível questionamento, o magistrado levanta essa possibilidade para os senhores. E também há a possibilidade de procurar ver os autos. Os senhores estão livres. E eu confio, mais uma vez, que os senhores serão corajosos e saberão o que é justiça nesse caso. Meu muito obrigada a todos. Uma boa tarde. Doutora Ana Cláudia, são agora 16h24. A doutora, com o acréscimo, possui 7 minutos e 30 segundos. Está encerrada a exposição. Excelência, o Ministério Público encerra. Muito obrigada.
Indago a defesa se irá fazer uso da faculdade da tréplica. Posição em tréplica. Vossa Excelência está com a palavra. Obrigado, Excelência. Eu ia endossar todos os cumprimentos da defesa a todos aqui, principalmente a Vossa Excelência, né? Mas eu não posso ratificar, endossar os cumprimentos deles. É um orgulho. Quando eu cheguei hoje pela manhã, eu falei que era um orgulho muito grande poder labutar, trabalhar sobre a batuta, sobre a batuta de Vossa Excelência e poder atuar nesse plenário do júri. Que é bem pelo contrário do que a acusação falou, que o advogado utilizou fazendo manobras para protelar o júri. Jamais. O doutor Renato, se quiser nomear eu para júri, toda semana, eu venho toda semana. Eu amo o Tribunal do Júri, Rodolfo. Rafael, Fabiano, todo mundo sabe. Eu amo, eu tenho loucura com o Tribunal do Júri. Que é o contrário da promotora ter falado. Eu achei que eu ia sair preso hoje daqui, porque bateu mais na defesa dos advogados do que as provas do processo. E eu sei, retomando aqui a qualidade, tudo que tem que te enaltecer, ovacionar, o senhor é um magistrado excelente, competente, garantista, garante a lei. No Tribunal de Justiça do Paraná, ele está muito bem representado pelo senhor. Eu até falo, até brinco, deveria multiplicar juízes magistrados assim, porque não é todo dia que nós, advogados, preparamos em sala de audiência. Fica aqui os meus elogios, cumprimentos, e que, se Deus quiser, continuamos aí trabalhando de forma ética, cooperativa, urbana. Recebo os meus elogios. A doutora promotora de justiça, Ana Cláudia, aqui o nosso embate é de ideia, não tem embate pessoal, físico, jamais. Mas assim, a senhora falou tudo aqui, disse, fala muito bem, mas eu não concordo com quase nada que Vossa Excelência sustentou perante os juízes naturais da causa, que graças a Deus é o único lugar, desculpe os assessores, mas é o único lugar que a justiça é feita, não é feita por assessor. Aqui é olho no olho, olho no olho. E são pessoas que julgam seus pares, exceto algumas pessoas que têm prerrogativa de função que vão ser julgados lá nos tribunais superiores. E eu quero deixar aqui registrado os meus respeitos, a ética sempre vai ser pautada por minha pessoa, na qualidade de tanto pessoal quanto de advogado. Obrigado, doutora. As advogadas, é um prazer, a Gabriela tinha chamado para mim fazer o júri com ela, mas não deu certo, porque mudou a lei, do convênio com a Defensoria Pública, ou do Estado do Paraná, não me recordo, por lá, agora na minha memória. A Ana Paula, que também não se curvou no pedido de realizar o júri, né? E o Agenor, advogado, fica doente também, pô, não fica? O advogado fica doente, ele está lá, não sabe se é dengue, virose, está lá deitado na cama. E ele gosta mais do que eu do Tribunal do Júri. Eu, se eu pudesse, fazia o Tribunal do Júri todo dia, não tem como, mas todo dia abandonava aqueles outros ritos do processo penal e vinha fazer júri. Eu amo o júri, o Agenor, eu dou todo mundo. Obrigado por comparecer, o real. Eu não sei porque Deus colocou no teu caminho, a gente tem um cordão umbilical invisível aqui, cara, eu vou atuar. Se eu atuar certo, tudo bem. Se achar, você não achar, você pode chegar depois no magistrado e falar: Excelência, eu fui mal defendido, eu quero a nomeação de um advogado, que eu me senti prejudicado, vou ter um prejuízo por isso, e ele vai oficial OAB, vai apurar processo administrativo contra mim, e você vai ter outro advogado, às vezes pode suscitar uma nulidade, falta de defesa técnica, e você vai ser julgado novamente. Aos servidores da justiça, as mulheres do café, que não tem nenhuma aqui, ficam os meus cumprimentos, as Avatar também, oficial de justiça, a assessora da outra promotora, recebo meus cumprimentos, ao DEPEN, que eu tenho contato todos os dias, faz parte do meu escritório, que é brinco do vereador do DEPEN, eu falo que lá a cadeia é uma extensão do meu escritório. Recebo os meus elogios,
E o escritório está de portas abertas para quando precisar, fácil me encontrar. Obrigado, oficial de justiça. Esse hoje é o oficial de justiça aqui que vai ter uma placa de condecoração, né, Tiburcio? Recebo desse aprendiz de advogado aqui, é um orgulho, segunda vez que faço júri contigo, né? É um prazer incomensurável estar trabalhando junto do Vossa Senhoria. Aos policiais militares, o Charles, conheço, amigo meu, o Fábio. Sem vocês aqui não tem júri. Vossas Excelências são essenciais para a manutenção dos trabalhos, a proteção e a segurança de todos aqui, que muitas vezes serve como embasamento da ordem pública numa prisão preventiva, que quem mantém a ordem pública são Vossas Excelências. São os peitos de aço, né? Os pitbulls, que são os primeiros a chegarem numa ocorrência, sem saber o que vai se deparar. Diferente da polícia especializada, que já vai pronto. Recebo os meus cumprimentos desse advogado e estamos juntos. A plateia, a Dani, a segurança, todos aí, a mãe do Leonardo, o irmão dele, recebo desse advogado os meus cumprimentos. E aos jurados, eu falei que ia ser curto, mas já estou começando a alongar. Como já dito, a função de Vossas Excelências é essencial. Vossas Excelências são pinçados da sociedade para sentar em cada banco aqui. Vossas Excelências representam a nata da sociedade. Não é qualquer um que senta no banco de jurado. Não é qualquer um. E, doutor Renato, eu cumprimentar o senhor também. Obrigado por ser aqui. É um orgulho também fazer júri perante Vossa Excelência. E Vossas Excelências têm uma função crucial. Não é fácil julgar uma pessoa semelhante. Eu até falo, porque a pessoa, o servidor público, ele pode falar que nunca vai cometer um crime de peculato. Uma pessoa, um civil, pode falar que ele nunca vai roubar, furtar, sequestrar. Mas se essa pessoa falar que nunca vai matar, eu chego na pessoa, ela é uma mentirosa, porque é o único crime que qualquer pessoa está sujeita a cometer. Basta um ladrão pular a casa, querer agredir algum familiar, até de abuso sexual, alguma coisa. Se a pessoa estiver armada, ela vai exceder os limites. O crime de ímpeto, né, vai falar mais alto, o ímpeto dela vai falar mais alto, e ela vai acabar ceifando a vida da pessoa, do agressor. E muito diferente do que foi sustentado pela promotora de justiça. Eu falo promotora de justiça, mas na verdade eu quero falar promotora de acusação. Pasme, esse negócio de promotora de justiça não é promotora de justiça. Eles não distribuem justiça. A maioria, eu conheço promotores que são de justiça, mas a maioria é promotor de acusação. Aqui no processo penal, eles são partes. Lá no processo civil, lá custos legis, fiscal da ordem jurídica, lá é outra história, mas aqui eles são partes. Então, são promotores de acusação, igual lá nos Estados Unidos. De um lado, a advocacia de acusação e a advocacia de defesa, promotor de acusação. E, entrando no mérito, a promotora trouxe a Vossas Excelências tudo. Ela levantou toda aquela imagem do mal, direcionou e apontou para o Leonardo. Surpreendeu todo mundo. Só que, passados todos os anos, quem que não erra de acusar uma pessoa que ela sabe que é inocente? Acontece. Até o próprio reconhecimento feito na delegacia foi feito, pegaram uma foto, o policial pegou uma foto do Leonardo e mostrou. Falou assim para ele: é esse daqui? É esse daí. E o artigo 226, eu não gosto de falar de artigo para jurado, de lei para jurado. O artigo 226 do Código de Processo Penal fala que tem que ter mais pessoas para que a vítima possa reconhecer algumas delas.
uma semelhança, algo assim nesse sentido. Só que não foi feito. Quando eu vi a promotora rasgando os antecedentes, não sei, o papel aqui que falou que a defesa sustentou, eu fiquei com vontade de pegar aquele código que tem a Constituição, Direito Penal, Processo Penal, e rasgar também, então não vale nada. Ué, já que são promotor de justiça, fiscal da lei, por que eles não fazem cumprir a lei? O artigo 158 do Código de Processo Penal fala que todos os crimes que deixam vestígios é essencial, indispensável o laudo. Por que não mandou para o ML? O Estado todo poderoso diante do cidadão, mas não fizeram o laudo. Pô, está uma dúvida desde o início do processo. Foram dando passo a passo em cima de todos esses erros, desse jeito de proceder. Tem uma dúvida e chega aqui e não pede absolvição. Que justiça é essa? Que justiça? Quantos inocentes são condenados indevidamente? Estamos vendo hoje isso na TV. Estamos chegando quase 1 milhão de presos no Brasil. Já mostrou que a cadeia não serve. Não estou falando impunidade. Nada disso. Tem que ser investido, é uma questão política. Está mostrando que não serve, aquilo não serve. Ou seja, tem que ter uma investigação, apurar mais restritiva, tem que investigar mais. É uma culpa do Estado. E por culpa do Estado, ele não pode chegar aqui e tomar 12, 15, 16 anos de cadeia. Não é defender a impunidade. Eu fico um absurdo. Até, inclusive, quando a gente se depara com advogado trabalhista, civilista, tributarista, eles falam que o Brasil é o país da impunidade. Isso aí é nojento. É um erro crasso do advogado. E o que eu queria mostrar a vossas excelências é um vídeo que eu acho que foi reproduzido pelo Fantástico, sobre o reconhecimento. Como que há um engano. O que eu quero chegar, o que eu quero mostrar aos senhores? É que o local é escuro onde aconteceu esse fato. As pessoas estavam todas distantes. A Jéssica na delegacia, abre aí para mim, fazendo um favor, o movimento 5.47. 5.47. Por que a promotora, hoje a Jéssica falou, eu vi o Leonardo dando a pedrada na cabeça. Mas lá na delegacia, ela falou que não viu, que foram correndo lá chamar ela. Olha lá. Olha lá, o Joel. Olha lá, que foram dizendo que Xuxinha, acho que era na outra folha. Não, aqui mesmo. Aí então, porque você recorda que eles estavam na casa do seu sogro, pai de Ailton, quando a pessoa conhecida por Joel chegou correndo, dizendo que Xuxinha, Fernando Desiderio, estava machucado e caiu na rua. Ou seja, foram lá avisar ela, então ela não viu. Hoje ela veio aqui e falou que viu. Quando o depoimento da vítima fala que não foi ele, aí ele está mentindo. A Jéssica não está mentindo. Vocês estão entendendo a dinâmica da dúvida? Na dúvida, absolvam. E outra, até a falta de laudo, que eu falei aqui para a Ana Gabriela, advogada, desclassificar, não tem um laudo específico falando o risco de vida daquela lesão. Isso é por questões impositivas, é da lei. Eu tenho que sustentar isso. Mas não, o Ministério Público quer, mesmo com essas provas, quer manter a acusação. Eles não largam o osso, eles estão vendo que tem um erro dentro do processo e eles não largam o osso. Meu Deus do céu, onde que a gente vai parar desse jeito? Eu quero que reproduza o vídeo, se faz, por favor. Acabando o vídeo, já vamos encerrar. Excelência, o Ministério Público
como fiscal da ordem jurídica, para que haja atenção ao que dispõe o Código de Processo Penal, em que há necessidade juntada dos documentos de matérias externas ao processo no prazo de 3 dias, pede para que o juízo não aceite a apresentação para que haja o cumprimento daquilo que a lei determina. É a manifestação ministerial, Excelência. Obrigada. Doutor, poderia esclarecer qual é o teor desse vídeo? Doutor, é uma matéria sobre inocentes condenados por falta de reconhecimento. Como que não tem relação com os fatos, ou seja, não é nenhuma matéria sobre os fatos, o próprio artigo na lei seca ali fala que não pode ser reproduzido vídeos ou documentos que tenham relação com o fato. E esse vídeo é da internet, não tem relação alguma com os fatos. O artigo 479, parágrafo único, prevê, o caput prevê 2 requisitos para a exibição de vídeos. O primeiro, a juntada com o prazo mínimo de 3 dias úteis, mas desde que o material a ser exibido diga respeito à matéria fática submetida a julgamento. A princípio, diante do que foi relatado, o vídeo não se diz respeito a esses fatos, por isso eu admito a sua exibição. Contudo, se porventura, na hora da exibição, for verificada alguma referência direta à matéria fática, aí será interrompida. Sem problema. Pode exibir. Uma entrevista exclusiva com... Os argumentos apresentados da defesa, eu venho que Vossas Excelências me reconheçam, votem não a autoria do Leonardo, que não foi ele, não tem investigação por falta de provas, que voto não pela autoria do fato do dia 2 de agosto de 2015. E que a falta de laudo, caso Vossas Excelências entendam que teve autoria, que desclassifica para lesão corporal. E o motivo fútil, a doutora promotora já sustentou para o seu afastamento. Obrigado, boa tarde a todos, que eu sei que é cansativo, sempre faço júri, e que Deus abençoe cada um de vocês. Obrigado. Doutores, são agora 16 horas e 51 minutos. Ainda disponível 34 minutos. Encerrado. Ok. Então, passo à leitura dos quesitos formulados por esse juízo. O primeiro quesito referente à materialidade é o seguinte: no dia 2 de agosto de 2015, por volta da 00:30, na rua Fernando Botarelli, bairro Aeroporto, nas proximidades da capela mortuária do referido bairro, nessa cidade de Jacarezinho, a vítima Fernando Desidério foi agredida com socos, pontapés e pedras, agressões que resultaram em afundamento de crânio, um corte profundo no cotovelo e alguns hematomas pelo corpo. O segundo quesito diz respeito à autoria e é o seguinte: o acusado, Leonardo Barbosa Sunelites, concorreu para o crime, agredindo a vítima Fernando Desidério com socos, pontapés e pedras. O terceiro quesito, referente à tentativa, é o seguinte: assim agindo, o acusado Leonardo Barbosa Sunelites deu início à execução de um crime de homicídio que somente não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, qual seja, por ter a vítima Fernando Desidério sido socorrida pela vizinhança e encaminhada à Santa Casa local. Quarto quesito absolutório. O jurado absolve o acusado Leonardo Barbosa Sunelites. Quinto quesito, referente à qualificadora. O acusado Leonardo Barbosa Sunelites cometeu o crime por motivo fútil, uma vez que ele e a vítima Fernando Desidério iniciaram uma discussão em um bar
devido a desentendimentos em um jogo de sinuca. Esses são os quesitos apresentados e lidos em plenário de forma pública. Senhores jurados, eu vou explicar para os senhores o significado de cada um, como é que vai ser a ordem, qual é a consequência de cada um. Pode ficar tranquilos quanto a isso. Indago as partes se possuem algum requerimento ou reclamação a fazer. Pelo Ministério Público. Sem oposição, Excelência. Obrigada. Pela Defesa. Defesa tem um requerimento Microfone. para colocar um quesito após o... Excelência, a defesa requer seja colocado mais um quesito que foi sustentado em plenário, o qual é a falta de laudo do crânio, que foi uma lesão corporal e não uma tentativa de homicídio. Tá, o quesito seria o que exatamente? No caso, a desclassificação para lesão corporal. Algo mais, doutor? Só isso. Não havendo outras reclamações, passo a palavra em contraditório à representante do Ministério Público. Excelência, tendo em vista não ter sido defendido nesse plenário, o Ministério Público não compactua com o acréscimo deste quesito, razão pela qual o Ministério Público requer o indeferimento do acréscimo do referido do quesito. Muito obrigada. Eu indefiro a reclamação da defesa, uma vez que a tese sustentada em plenário principal foi a ausência de autoria e secundária foi um indúbio pro réu. Sem embargo, anoto que não há prejuízo pelo indeferimento, uma vez que a consequência legal do terceiro quesito é a desclassificação, caso respondido não, ou seja, que não foi uma circunstância ali à vontade que houve na situação, a consequência é a desclassificação, então não há prejuízo à defesa. Depois só constar. A gente conta. Será procedido ao julgamento, o senado será retirado no momento. Eu convido aos senhores jurados, a representante do Ministério Público, aos eminentes defensores e demais eventuários da Justiça, para que me acompanhem até a sala especial para a votação. Passo então à leitura da sentença, pedindo a todos os presentes para que se levantem. O Ministério Público ofereceu denúncia em face de Leonardo Barbosa Sonelite, já qualificado nos autos, dando-o como incurso no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 2, combinado com o artigo 14, inciso 2, ambos do Código Penal. Após regular trâmite processual, o réu foi pronunciado nos termos da denúncia, a fim de que fosse submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri. Nessa oportunidade, foram ouvidas testemunhas arroladas pelo Ministério Público e Defesa, bem como interrogado o réu. Realizados os debates, momento em que as partes sustentaram em plenário de júri as suas pretensões. Submetido a julgamento perante o Tribunal Popular, o egrégio Conselho de Sentença, por maioria de votos, respondeu positivamente aos 3 primeiros quesitos e negativamente ao 4º e 5º quesitos, decidindo que o réu cometeu o delito de homicídio simples de forma tentada. Ante o exposto, considerando as alegações das partes em plenário e o resultado da votação dos quesitos, diante da soberania constitucional do Tribunal do Júri, julgo parcialmente procedente a pretensão acusatória para condenar o acusado Leonardo Barbosa Sonelite, qualificado nos autos, pela prática do crime previsto no artigo 121, caput, combinado com o artigo 14, inciso 2, ambos do Código Penal. Na forma prevista no artigo 492, inciso 1 do Código de Processo Penal, passo à dosimetria da pena. Análise das circunstâncias judiciais. O grau da reprovabilidade da sua conduta não ultrapassa aquele que é íncito ao tipo penal em questão. O acusado possui as seguintes condenações nos autos 12, 364, 58, 2015, por fatos de 13 de agosto de 2015, com trânsito em julgado em 5 de março de 2018. Autos 876, dígito 94, de 2017,
por fatos de 7 de junho de 2016, com trânsito em julgado em 26 de nove de 2017. Autos 8787, dígito 4, 2017, por fatos de 26 de 12 de 2017 e trânsito em julgado em 30 de 4 de 2018. Autos 2228, 94, 2018, por fatos de 20 de dezembro de 2017 e trânsito em julgado em 22 de outubro de 2021. Autos 3863, dígito 13, 2018, por fatos de 20 de julho de 2018 e trânsito em julgado em 20 de novembro de 2019. Contudo, observo que as referidas condenações dizem respeito a fatos posteriores ao objeto do presente julgamento, isto é, 2 de maio de 2015, sendo de se consignar que o acusado acabara de completar 18 anos em 25 de março daquele ano. Logo, não é possível valorar tais anotações em prejuízo do réu, seja a título de maus antecedentes, seja a título de reincidência, uma vez que, evidentemente, a legislação não admite que sejam consideradas condenações por fatos posteriores. Nesse sentido, cito precedentes aqui referenciados, o primeiro da ministra Laurita Vaz, no sentido que é manifestamente ilegal a negativação dos antecedentes e a aplicação da agravante da reincidência, quando fundamentadas em condenações, ainda que transitadas em julgados, por fatos posteriores àqueles sob julgamento. E também cito aqui o ministro Reinaldo Soares da Fonseca, processos com condenações definitivas, mas relativos a fatos posteriores ao crime em julgamento, não podem ser usados para agravar a pena base, seja como maus antecedentes ou como personalidade negativa do agente. Sendo assim, diante dessas considerações, os antecedentes permanecem neutros. Quanto à conduta social e à personalidade, não há elementos nos autos que permitam delineá-las. Motivos, nada a valorar, considerando o resultado da votação dos quesitos. Circunstâncias, não cabe ao presente juízo valorar eventual emboscada ou recurso que dificulte a defesa do ofendido, sob pena de indevida inovação na acusação, tendo em vista que o réu não foi denunciado nem pronunciado pela respectiva qualificadora. As consequências são inerentes ao tipo penal. O comportamento da vítima não contribuiu para o evento delituoso. Assim, fixo a pena base no patamar mínimo legal, a saber, 6 anos de reclusão. No caso, incide a atenuante prevista no artigo 65, inciso 1 do Código Penal, pois o réu possuía 18 anos na data dos fatos. Não incidem outras atenuantes nem agravantes, em que, pese as condenações do réu já referidas, não incide agravante da residência, em razão dos fundamentos já expostos na fase anterior da dosimetria. Desse modo, mantenho a pena intermediária em 6 anos de reclusão. Na hipótese, não existem causas de aumento. De outro lado, o Conselho de Sentença reconheceu a existência de crime tentado, conforme artigo 14, inciso 2 do Código Penal. Contra a tentativa, a jurisprudência do Egrégio Superior do Tribunal de Justiça adota o critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado. Quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição. Considerando o iter criminis percorrido pelo acusado, as condições e circunstâncias da ação, isto é, que as agressões resultaram em afundamento de crânio, um corte profundo no cotovelo direito e alguns hematomas pelo corpo, ficando o ofendido internado na UTI por 2 dias, denotando uma maior proximidade do resultado morte, a fração de diminuição deve ser mínima, isto é, 1/3. Desse modo, fixo a pena definitiva em 4 anos de reclusão. Considerando a quantidade de pena imposta e que as circunstâncias judiciais foram neutras, na forma da lei, isto é, artigo 33, parágrafo 2º, a linha C e parágrafo 3º, o regime inicial do cumprimento da pena é o aberto, em que, pese as condenações do réu já referidas, não incide a reincidência para fins de fixação do regime inicial, em razão dos fundamentos já expostos ao longo da dosimetria. Eventuais condições do regime aberto consistem em matéria a ser decidida pelo juízo da execução. O emprego da violência contra a pessoa é fator impeditivo da substituição da pena privativa da liberdade por restritiva de direitos. A quantidade de pena é fator impeditivo à suspensão condicional da pena.
o acusado respondeu ao processo solto e assim deverá responder a eventual recurso, salvo se preso por outro motivo. Deixo de analisar o pleito de execução provisória da pena, uma vez que sequer foi preenchido o patamar mínimo de 15 anos previsto no artigo 492, inciso 1, a linha E do Código de Processo Penal. E não existem elementos capazes de justificar, de forma objetiva e concreta, a mensuração de indenização mínima em favor da vítima. Portanto, deixo de fixar a indenização prevista no artigo 1387, inciso 4 do Código de Processo Penal, porém registro que é efeito da condenação tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime, conforme artigo 91, inciso 1 do Código Penal, facultando a vítima, portanto, caso queira, a ingressar com a competente ação perante a esfera civil. Condeno o réu ao pagamento de custas processuais, havendo fiança nos autos, cumpra-se conforme previsto no CPP e Código de Normas. Não será lançado o nome do réu no rol dos culpados, em face do contido na Lei 12.403 de 2011. Determina a intimação da vítima, conforme prevista no CPP e no Código de Normas. Determina a destruição dos objetos eventualmente apreendidos e não reclamados, uma vez exauridas as providências previstas no Código de Normas, devendo o procedimento tramitar em pedido de providências próprios instaurado para essa finalidade. Após o trânsito julgado, espeçam-se a guia de recolhimento e formem-se os autos apartados de execução da pena. Remetam-se os autos para o contador para a liquidação das custas, procedendo-se na sequência conforme a instrução normativa própria. Oficia-se a Vara de Execuções Penais, Instituto de Identificação do Paraná e Cartório Distribuidor para as anotações de praxe. Oficia-se ao Cartório Eleitoral para o fins de comunicação previsto no artigo 15, inciso 3 da Constituição da República. No mais, cumpram-se as disposições do Código de Normas naquilo que é aplicável. Publicada esta sentença em plenário, saem os presentes intimados. Registre-se, anote-se e comunique-se. Oportunamente arquivem-se com as cautelas legais e providências de praxe. Plenário do Tribunal de Júri da Comarca de Carazinho, 5 de maio de 2023. Todos podem se sentar. Desde logo, eu indago a representante do Ministério Público se possui interesse em recorrer ou se aguardará o decurso de prazo recursal. O Ministério Público aguarda o decurso do prazo recursal. Obrigada, Excelência. Indago a defesa se possui interesse em recorrer ou se aguardará o decurso do prazo recursal. Vou aguardar o prazo, doutor. Indago ao senhor Leonardo se possui interesse em recorrer, se aguardará o decurso do prazo ou se prefere conversar com o advogado primeiro para analisar a questão. Ok. Consigno que o início dos prazos contará a partir da juntada da ata no sistema ProJude. Nada mais havendo, eu peço que o senhor jurado se aproxime para a assinatura nos documentos que são necessários, mas os trabalhos estão concluídos. Declaro encerrado, dissolvido o presente conselho de sentença. Aos demais, agradeço a permanência, estão dispensados, desejo uma boa noite. Que Deus abençoe todos agora no retorno. Muito obrigado por tudo.